Shalom! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há cerca de um mês atrás, uma experiência com Deus, com o Senhor. E foi da seguinte maneira, Deus vinha falando comigo através de um louvor antigo de um pastor chamado Pastor Melvin, um louvor que fala sobre a vara de amendoeira, sobre o chamado de Jeremias. E Deus vinha ministrando no meu coração através desta canção. Então, um dia eu saí da minha casa na parte da tarde, fui para a academia de ginástica, como de costume, e Deus falava comigo, eu sentia algo movendo dentro de mim acerca desta canção. Então, eu senti que eu deveria pesquisar sobre que nessa canção, a vara de amendoeira, fala sobre a visão que Jeremias teve da vara de amendoeira. E eu não entendia bem o que significava esta visão, essa visão que Jeremias teve quando ele foi chamado por Deus como profeta. Então eu fui pesquisar e eu já estava na rua, estava na academia, tinha malhado e aquilo estava assim queimando dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Então eu me sentei num banco, num canto, e eu comecei a pesquisar no celular, na internet, sobre essa questão da vara de amendoeira. Então apareceu para mim um estudo falando sobre isso, sobre o chamado de Jeremias. E eu comecei a ler aquele estudo ali mesmo, onde eu estava, ali sentada no celular. E aquilo foi assim queimando dentro de mim. Eu cheguei a chorar, assim, as lágrimas começaram a correr nos meus olhos, e porque eu sentia o Espírito Santo de Deus falando comigo através daquele estudo ali, porque eu comecei a ler sobre o chamado de Jeremias. Então depois eu retornei para casa e li novamente, imprimi esse estudo e fiquei meditando naquela palavra. Então uns dias mais à frente eu comecei a louvar com a canção Moisés, do Fernandinho. E Deus falava muito comigo nessa canção, por conta da vara. Quando falava, Moisés, Moisés, o teu clamor eu ouvi, estende o seu cajado e as águas vão se abrir. E Deus continuava falando comigo através dessa canção, através dessa questão do cajado, da vara, da autoridade. Então Deus falava, e eu cheguei a postar no meu status no WhatsApp, falando até uma frase, colocando essa frase da canção, substituindo Moisés por Sandra Valéria, e o seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Sandra Valéria, e as águas vão se abrir. Eu cheguei a postar isso, e o Senhor falando comigo. Então assim, e dias depois, houve um congresso de mulheres ali na minha igreja metodista central de Teresópolis, Geradas na Essência, era o tema. Foi um sábado, o dia todo, e encerrou no domingo. E no domingo, à noite, uma pastora que eu não conhecia, chamada Gabriela, veio para pregar, para trazer a mensagem. E durante a mensagem que ela trouxe, foi algo assim tremendo que aconteceu, porque ela veio falando primeiro num texto lá em Números, falando sobre a questão das questões que estavam acontecendo em Israel, Israel questionando, revoltado, o povo revoltado com Moisés e Arão, e quando Deus manda Moisés falar com os israelitas e separar uma vara do líder de cada tribo, colocar o nome dessa pessoa nas varas, e a vara que Deus escolhesse, o líder que Deus escolhesse, a vara iria florescer. E nós sabemos que a vara que floresceu foi a vara de Arão, e ela floresceu e deu amêndoas maduras. E ela trouxe essa palavra, começou com essa mensagem, e depois ela falou ela fez um link falando também do texto de Jeremias, quando Jeremias teve a visão da vara de amendoeira. E então eu já sabia, porque eu já havia estudado o significado da vara de amendoeira, o significado disso no chamado. Então, tudo que ela foi trazendo ali na mensagem, no decorrer da mensagem, todas aquelas coisas que ela veio falando, eu já havia estudado, eu já sabia, Deus já havia falado comigo exatamente tudo que ela trouxe naquela palavra, Deus já tinha falado comigo, palavra por palavra, texto por texto. Foi algo assim muito lindo, porque assim não foi a primeira vez que isso já aconteceu comigo outras ocasiões, de Deus trazer palavras para mim e
e essas mesmas palavras serem ministradas num culto, por exemplo, por outras pessoas. Mas nesta ocasião, nesta situação, foi algo assim muito poderoso, foi algo muito assim pessoal, muito direto comigo. Isso aconteceu no dia 27 de outubro, num domingo, à noite. Eu fiquei assim maravilhada, extasiada. Depois do culto, eu até comentei com algumas pessoas, comentei com uma irmã lá na igreja como Deus havia falado comigo, como Deus havia me dado a revelação desta palavra de maneira tão poderosa, tão linda, tão tremenda. E assim, no decorrer da mensagem, a minha mãe, que estava presente no culto, eu acho que ela também sentiu algo de Deus, porque ela olhava para mim e ela falava, né, durante o decorrer da mensagem que a pastora falava, ela sempre reportava para mim as coisas que estavam sendo ali faladas, o chamado que estava sendo feito ali. Então foi algo assim muito lindo, muito poderoso e tremendo. E eu fiquei assim triste porque eu achei que o culto tinha sido gravado, como normalmente os pastores sempre cumprimentam as pessoas que estão online. Eu acreditava que o culto havia sido gravado. Eu queria até pegar essa mensagem depois e até postar uns trechos dessa mensagem que a pastora Gabriela trouxe, mas infelizmente, para minha surpresa, não sei o que aconteceu, mas aquele culto não foi gravado. Então não ficou registrado assim em vídeo, mas ficou registrado aqui em mim, na minha mente, no meu coração, e o que o Senhor havia falado, o que o Senhor estava ali reforçando, né, confirmando tudo aquilo que Ele já havia falado comigo. Então foi algo muito lindo, uma experiência linda que eu tive como um chamado de Deus para ser profeta, para ser boca de Deus, para ser alguém que Deus vai usar nesse sentido. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês isso e depois eu vou estar aqui trazendo também uma mensagem falando sobre esse texto, sobre esse estudo lindo que eu fiz, que eu li sobre o chamado de Jeremias.